Boa noite, tudo bem com vocês? Estão felizes? Muito feliz de estar aqui com vocês. Pessoas tão lindas e apaixonadas por Jesus. Amém? E a galera de trás veio, Gus, ou não? Alguns? Mas como o Gustavo, o pastor Gustavo, né, disse, ele esteve com a gente no acampamento mês passado, que nós tivemos sobre filhos aprovados, e foi muito bom. E ele não teve como recusar meu convite de estar aqui, porque eu falei que estaria passando por aqui e me oferecia, e ele meio que ficou com vergonha de falar não. Mas eu estou aqui, estou muito feliz, estou com minha família, Helena, meu filho Dudu, né, Dudu? E minha filha Sofia. Vamos aplaudir minha família? É muito linda. E também a galerinha de Foz, né? Fê, Vicky, Armand, Karime, Luca. Não precisa aplaudir não, tá? Esses não é para tanto assim. Mas temos ainda a Joyce ali. Daqui a pouquinho ela vai falar para nós o que ela está fazendo ali, fazendo arte. E quem aqui teve um 2023 incrível? Quem teve um 2023 mal menos, assim, meia boca, deu para sobreviver, vencemos, estamos aqui. Nossa, teve uma ali, Gus. Mas vir aqui e falar que vocês vão ter um ano incrível, que vocês vão viver um ano extraordinário, muitas vezes parece clichê, mas não é. É profético, porque por tudo que vocês viveram em 2023, pelas experiências com Deus, pelos direcionamentos do Espírito Santo, mas também pelos erros, pelas falhas, mas que vocês estão aqui hoje, nesse primeiro MAG, é o primeiro, né? Primeiro MAG do ano de 2024, vocês estão mais maduros, mais aprovados, mais sensíveis, mais capazes de ouvir a voz de Deus e de caminhar sendo guiados por Deus. Então, vir aqui e dizer que esse ano de 2024 vai ser incrível na vida de vocês, não é mentira, mas sim é a maior verdade que eu posso dizer para vocês. Amém? Quando eu estava lá em Foz do Iguaçu, quem já foi para Foz? Quem foi em Foz e foi para as cataratas? Foi para o Paraguai. Quem já trouxe coisas eletrônicos do Paraguai para cá? Geral, né? Não tem como. E Foz do Iguaçu é o mesmo estado. Nós estamos no estado do Paraná, mas, cara, é muito longe. Não vocês que são longe, nós que somos longe. Cara, a gente andou, dirigiu à noite, acordou, o Mateus dormiu no volante, dormiu parado. Mas nós chegamos até aqui. E é uma noite muito especial estar aqui com vocês. E eu estava lá e eu falei para o pastor Gustavo que no acampe, ele pegou e fez zoou da minha distância da praia, que ele falou assim, nossa, lá em Paranaguá eu estou a 20 minutos da praia. Daí eu falei, que legal, nós também estamos a 20, mas não minutos, 20 horas. Mas o importante é chegar. E quando eu conversei com o Gus e nós tivemos a direção de estar aqui ministrando, o Espírito Santo falou muito forte comigo isso. Estar próximo não é aproveitar. Vocês estão próximo à praia, mas vocês não estão de férias na praia. E é a mesma coisa com a presença de Deus. Estar próximo da presença não significa desfrutar da presença de Deus. Quantos aqui querem desfrutar da presença de Deus em todo o tempo em 2024? E pensando no Antigo Testamento, fala aí um personagem que vocês pensam que realmente foi guiado, que realmente aproveitou da presença de Deus. Antigo Testamento. Moisés, Noé, Davi. Fala mais alto aí, gente. Eles podem conversar comigo também? Então fala bem alto aí, fala aí mais. Noé, Davi, Moisés.
Abraão, José, Enoque, Jacó. Mas eu vou falar um nome aqui que vocês vão falar, ih, meia boca. Quem aqui acha que Jonas foi guiado pela presença de Deus? Vocês conhecem a história de Jonas? Quem já leu o livro de Jonas? Mas é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre estar próximo não é desfrutar da presença. E vou usar um pouco de Jonas para falarmos sobre isso. E se você estiver anotando ou quiser anotar, o primeiro ponto é: ouvir a Deus não é obedecer a Deus. Quando nós lemos Jonas 1, diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Então aqui nós vemos que Jonas era alguém que ouvia a Deus. Ele reconheceu que era Deus falando com ele, porque ele quis fugir do Senhor. Ele ouviu Deus falando com ele, mas ele foi na direção contrária. Deus falou assim: vai para Paranaguá. Jonas pegou e foi lá para Foz do Iguaçu, longe. Era uma cidade totalmente oposta aonde Deus tinha mandado ele ir. E nós estamos cantando muito uma música lá em Foz, eu não sei, vocês cantam aqui, Ruios ou não? Ruios? Quem já ouviu Ruios, a música? Ouviu em Foz? Depois você vai ter que mandar para a galera aí, vai ter que tocar Ruios, no final do culto, talvez. Brincadeira, o pessoal do louvor aí. Mas nós ouvimos muito Ruios, sim? Beleza, então você sobe, Fê. Nós ouvimos muito isso. E é uma palavra que significa filhos maduros. Vocês já devem ter ouvido ministrações sobre isso, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E quando nós pensamos em Jonas ter ouvido a Deus e ter desobedecido a Deus, nós vemos que muitas pessoas ouvem a Deus. Digamos que ouvir a Deus não é o mais difícil. Nós podemos ouvir a Deus através da voz audível dEle, através do Espírito Santo em nós. Nós podemos ouvir a Ele através da Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus. E nós podemos ouvir a Deus quando alguém, um discipulador, algum irmão, conversa com você e fala, profetiza e te encoraja. Nós ouvimos a Deus de várias formas. E Jonas também ouviu a Deus. E nós, quando um bebê está na barriga da mãe, o pai vai, conversa, a mãe conversa, e o bebê até chuta. O Lucas chutava, Karime? Que legal que é, né? Não sei. Mas o bebê, quando nasce, e ele escuta a voz do pai, a voz da mãe, ele reconhece, ele fica procurando, porque aquela voz já é conhecida. Um bebê já tem a capacidade de ouvir a voz do pai, ouvir a voz da mãe, ouvir a voz dos familiares que estavam próximos. Mas um bebê não obedece. E quando nós estamos falando sobre ouvir a voz e obedecer, o contrário do que Jonas fez, veio um texto muito forte que tem a ver com ruiós, que é Romanos 8,14, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então um filhinho, um bebê, ele continua sendo filho do pai e da mãe dele. Mas ele ainda não tem a capacidade de obedecer. Mas Paulo, quando está escrevendo em Romanos, ele já está falando sobre um tipo de filho maduro, um filho que tem uma capacidade de ouvir e obedecer.
Então, quando nós estamos falando sobre estar próximo à presença e não desfrutar, é isso. Eu estou ouvindo, mas eu não obedeço. Deus me dá uma direção e eu vou na direção contrária. Eu ajo como um filho imaturo, um filhinho rebelde. Eu não tenho a capacidade de obedecer. Paulo não está falando assim, todos aqueles que chapam na presença num culto são filhos de Deus. Paulo está dizendo, todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, quando nós vemos Jonas ouvindo a Deus, nós percebemos isso. A capacidade de ouvir a Deus, ela é muito mais fácil do que obedecer a Deus. E quando nós apenas ouvimos e não desfrutamos totalmente, significa que nós ouvimos e vamos na direção contrária. E é louco pensar nisso, que quando a gente começa a pensar sobre o motivo de fuga de Jonas, que ele sabia que era uma grande cidade e que se ele fosse até lá, Deus não ia destruir a cidade, ele não queria, ele conhecia que ele sabia que Deus ia ter compaixão de Nínive, e ele não queria isso, ele queria destruição, então ele não foi. Mas quando nós pensamos, e muita gente ainda fala sobre isso, que quer tomar as próprias decisões, e quando nós ouvimos a Deus, o próprio Deus, cara, é poderoso, através do Espírito Santo que habita em nós, através da palavra que está escrita há milhões de anos, e é totalmente verdade, quando nós lemos, e nós preferimos ouvir outras vozes. Minha esposa fala bastante isso, né? Não sei se aqui vocês falam, vozes da minha cabeça. Eu pergunto, da onde que você tirou isso? Ela fala, vozes da minha cabeça. Muitas vezes nós preferimos deixar de ser guiados por o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que tem a capacidade de criar o mundo, de nos criar, de habitar em nós, e nós preferimos ser guiados pelas vozes da nossa cabeça. E normalmente as vozes da nossa cabeça é o quê? Rebeldia, orfandade, rejeição, não, esse pessoal ali está falando mal de mim, não gosta de mim, é sempre alguma coisa negativa. Quando nós estamos pensando coisas negativas sobre nós e sobre as pessoas, são vozes da nossa cabeça. E muitas vezes nós trocamos a voz de Deus pela voz da nossa cabeça. E o próprio Jesus diz sobre isso, né? Jesus diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Mas a Bíblia diz que elas só reconhecem, Jesus falou que elas só reconhecem? Sim ou não? Elas fazem mais alguma coisa? Elas os seguem. A ovelha não apenas reconhece a voz do pastor, mas ela sabe que tem que ir naquela direção que é melhor para ela. Então viver próximo à presença não é desfrutar da presença. Ouvir a Deus falando não é desfrutar da direção, ser guiados por Deus. Mas eu profetizo que em 2024 vocês não vão apenas ouvir a voz, mas o MAG Paranaguá vai ouvir a voz através da Bíblia, através dos cultos de sábado, através do GECEM, e vai obedecer a voz. E por isso vocês vão viver um ano extraordinário, amém? Aplauda Jesus. Essa é a palavra de Deus. Então o primeiro ponto é esse, algo simples, mas que nós temos cada dia usado diferente. Muitas vezes nós queremos que as nossas vozes guiem, né? Imagina o povo com Moisés no deserto, a coluna de fogo, à noite os guiava e durante o dia tinha nuvem de sombra. E a Bíblia relata que quando ela se movia, o povo parava o que estava fazendo e se movia junto. Nós não nos movemos,
pelas vozes da nossa cabeça, nós nos movemos por aquilo que Deus está falando em nosso meio. E o ponto 2, a presença não é um momento, é um processo. Nós vamos viver eu estou de férias com o pessoal do Magfoz, com minha família, e nós estamos indo para a praia. Mas o momento da praia onde nós vamos estar realmente sentados na areia, muitas vezes vai ser menor do que todo o processo. Arrumar a mala, sair de casa, parar, vem, dorme na casa de um, almoça. Cara, depois tem que voltar, guardar tudo, arrumar tudo, não cabe tudo dentro do carro, aí você esquece umas coisas na casa da praia, aí você volta para Foz. Eu viajei, eu tô com uma fome, mano. Eu viajei e minha esposa preparou os lanchinhos, sabe? Porque a gente viajou de madrugada. E aí preparou tudo, tá lá na geladeira de casa. Não deu tempo de voltar ainda a pegar. Mas amém por isso. Mas tem que aproveitar todo o processo. Como assim a presença não é um momento, a presença é um processo? Quando nós pensamos e lemos aqui, o que está falando em Jonas 1, no versículo 17, diz assim: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Nós só lembramos de Jonas na parte dele fugindo, indo na direção contrária, e ele dentro do peixe. Mas quando nós pensamos num personagem que foi guiado pela presença, que viveu o processo da presença de Deus, se nós olharmos para o peixe, Jonas estava no centro da vontade de Deus. Jonas não tinha nem o que fazer lá dentro. Jonas estava de jejum por 3 dias, forçado. Jonas não podia fugir para nenhuma cidade. Jonas estava dentro de um peixe, de forma sobrenatural, mas naquele momento ele estava num processo, mas estava na presença de Deus. Quando ele é jogado ao mar e o peixe engole ele, ele começa a falar. Ele não fica lá dentro, sem fazer nada. No capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: então de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. E se a gente ir para o último versículo do 2º capítulo ainda, finalizando, diz assim: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas, aonde? Na praia. Deus sabe das coisas, né? Vai para a praia. Brincadeira, gente. Mas o que houve nesse meio tempo entre ele ser engolido pelo peixe e ele ser vomitado pelo peixe? Parece que ali não é um momento de presença como nós conhecemos hoje, porque o momento de presença de Deus tem sido cada vez mudado nos dias de hoje. O momento de presença na casa do Pai tem sido muito de apenas ficarmos recebendo dEle, de ficarmos na presença dEle, e aí canta uma música, aí de repente de uma música emenda em outra música, nem dá tempo, você já está lá em cima, você vai mais para cima ainda, e aí você chora, aí você sente Ele, aí você ora em línguas. Cara, a presença dEle é palpável, te abraça, você fica na presença dEle. Mas o que acontece entre o momento que você entra na presença e que você sai para fora? Se não houver um processo na sua vida, como houve na de Jonas, foi em vão. Porque o que aconteceu com Jonas? Ele ora, e nesse momento de oração dele, clamor, ele se arrepende, ele fala: meu Deus, onde você me jogaste, e eu estou aqui preso, e eu faço súplicas a você, se eu sair daqui eu vou te adorar, eu vou fazer sacrifícios em teu nome, você será reconhecido como meu Deus, eu não te deixarei. Jonas passa por um processo ali, e quando nós estudamos o Antigo Testamento, muito mais, no Novo tem, né? O irmão lembrava ali de Saulo, nós estávamos conversando um pouco sobre isso,
Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, do início, durante esse ano, num plano de leitura bíblica lá em Foz, e, cara, é muito da hora, por causa que nós lemos o mesmo texto, mas faz muita diferença, não só estarmos lendo todos juntos o mesmo texto, porque compartilhamos dúvidas e revelações uns com os outros, mas porque a Bíblia se renova todos os dias. Então, quando nós estamos lendo Gênesis, nós vemos quantos nomes mudaram quando tiveram acesso à presença. Então, significa que desde a criação do mundo, todos aqueles que tiveram um encontro com a presença de Deus sofreram um processo de transformação de vida, de caráter, de atitudes. E revelado no Antigo Testamento muito forte, através da mudança de nomes. Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Pode falar aí, gente. Quem mais? Jacó para Israel. Falei todos? Mas são pessoas que quando entraram na presença, saíram totalmente diferentes. Cara, como que você tem saído depois que você vem num culto de sábado poderoso como esse, quando nós cantamos aqui músicas que falam que nós encontramos o nosso tesouro bem mais precioso, que tem tudo que é tudo sobre Ele, que não importa mais, que nós vamos para Ele. Nós estamos falando aqui que nada mais importa na nossa vida a não ser a Ele. Esses dias eu falei lá no MAG sobre disciplinas espirituais. Hoje em dia, se nós falarmos um jejum de 3 dias, é algo absurdo. E a gente faz aí de refrigerante. Vocês fazem jejum de 3 dias de refrigerante? Lá em Foz tem umas pessoas raras que fazem 3 dias de refrigerante, mas tomam a tubaína. Acontece, né? Mas, cara, não estou falando para você entrar num jejum de 3 dias amanhã. Mas esse ano você já fez um jejum consagrando a sua vida a Ele? Porque a presença é um processo. Jejum não muda Deus, mas muda a nossa vida em sensibilidade a ouvir a voz dEle e obedecer ao que Ele tem falado. Quando nós entramos num momento de adoração, não só na igreja, na sua casa, no seu GCM, no seu tempo devocional, no seu secreto, quando termina você se levanta, você já pega seu celular e acabou, você não tomou nenhuma atitude durante o seu dia, não muda nada na sua vida. Nós precisamos entender que a presença não é um momento, não é um momento de louvor, não é um momento de chapação num GCM, não. É a transformação de vida, é o processo que nós temos a partir dele, assim como foi na vida de Jonas. E quando nós entramos num processo de presença, de entrar na presença de Deus, é como Jonas ali, não tinha como ele falar mais nada, a não ser se render a quem Deus é. Então, quando nós entramos na presença de Deus, é o momento onde nós devemos ser sinceros. Porque Deus sabe o seu coração, Ele conhece a intenção do que você está fazendo. Ele sonda e conhece seus pensamentos. Então, quando nós entrarmos na presença dEle, é um momento que nós não devemos apenas reconhecer e adorar a Ele, mas por nós reconhecermos e adorarmos a Ele, é que nós vamos também reconhecer que nós somos falhos, que nós somos ruins, que nós temos pensamentos ruins, que nossos planos não são bons, não são todos de paz igual os deles. Nós precisamos ser sinceros quando entramos na presença. Foi o que aconteceu com Jonas, porque depois de Jonas entrar no peixe, se arrepender, suplicar, conversar francamente, falar aquilo que estava no seu coração com Deus, Deus dá uma segunda chance para Jonas e faz com que ele volte à terra. Quando nós pensamos sobre a presença de Deus,
e os planos dele, se nós não entendermos que a vontade dele é para ser feita através da nossa vida, nós vamos querer apenas desenhar os nossos planos e sonhos, e aí sim levar a ele e falar, agora eu preciso que você cumpra. Eu quero que você faça isso na minha vida. Mas não. Nós sabemos que a presença não é um momento de adoração, não é um momento onde entramos e somos cheios do Espírito Santo, mas é um momento onde nós somos transformados por Ele. Amém? Quantos aqui querem ser transformados pela presença dEle? Querem ficar dentro de um peixe, sem celular durante 3 dias? Eu nem falei sem comida, vamos fingir que você vai levar uma marmita para dentro do peixe. Mas sem celular 3 dias. Vamos lá, Mag, cadê? Não está mais animado? Em 3 dias você vai ouvir Deus falando com você, você vai trocar uma ideia com Ele. Vai ser da hora, você não vai precisar tirar uma foto para postar no Instagram nem nada. Você não vai precisar arrastar para cima. Mas cada dia mais nós temos visto como é ruim, como faz mal o nosso tempo em telas. E como nós estamos ficando imediatistas e precisamos de algo. Mas Deus quer fazer um processo nesse seu 2024. Tem coisas que não vai ser na mesma hora. Tem coisas que você não vai orar e vai acontecer. Tem coisas que não vai simplesmente você estar ali, colocar um louvor durante a sua manhã e falar, nossa, hoje eu vou ter um dia abençoado. Não, nesse dia você vai sair e vai dar tudo errado. Mas Deus está fazendo um processo dentro de você. A presença dEle vai te acompanhar durante todo esse processo. E você vai sair de lá transformado, renovado e mais parecido com Jesus. Vale a pena ficar 3 dias sem celular para ficar mais parecido com Jesus? E a galera de Foz, cadê? Vale a pena? E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Coisas incríveis acontecem quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente entende o processo e não quer apenas um momento de prazer na presença. Coisas extraordinárias acontecem quando andamos na presença. Se você quiser anotar o ponto 3, coisas extraordinárias acontecem. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos coisas... O Antigo Testamento também, mas agora no Novo Testamento nós vemos coisas muito loucas acontecendo, né? Paulo e Silas estão lá adorando, de repente eles saem andando, ninguém percebe, outro dia explode tudo. Nós vemos muitos sinais, milagres, e isso tudo nos chama a atenção e causa um impacto em nós. Mas uma das coisas mais extraordinárias, cara, que eu aprendi sobre o livro de Jonas, que muita gente dá atenção para isso, né? Nossa, o que mais te chama a atenção, assim, que é meio louco quando você lê a história de Jonas? Foi ele ficar dentro do peixe grande, né? Loucura isso, não é? Cara, uma vez eu ouvi um amigo meu falando assim, o que mais extraordinário aconteceu, o que te mais chama a atenção quando você lê o livro de Jonas? Aí todo mundo fala dele ficar no peixe grande. Mas não. O mais extraordinário e louco que aconteceu foi toda aquela cidade de Nínive não ser destruída após Jonas ir até ela. Toda a cidade, traduzindo para os termos de hoje, se converteu, reconheceu a Jesus como Salvador e começou a vir aqui na Comunidade da Graça de Paranaguá. Amém? É isso que acontece quando nós andamos na presença. Jonas, no capítulo 3, após ele fugir, ser jogado no mar, ser engolido pelo peixe, ser cuspido pelo peixe até a praia, ele ouve a voz novamente de Deus. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei.
Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Cara, depois de tudo isso que Jonas viveu, todo o processo que ele teve, o arrependimento, ele ouviu novamente a voz de Deus, mas dessa vez ele obedeceu. E ao ele ir e obedecer, ele falou algumas palavras naquela cidade. 3 dias, passa a pé, ou leva quantos dias para atravessar Paranaguá a pé? 1 dia só? Você ou eu não, mano. Os mais magrinhos aí pode até ser. 1 dia. O Bruno passa? Quantos dias? Correndo? Você, né? Eu... correndo de carro dá umas 2 horas, eu acho. Mas, cara, pensa, era uma cidade grande, ainda mais para aqueles tempos. Antigamente não era assim igual hoje, que as cidades eram grandes, como hoje, que levaria, às vezes, 1 semana para atravessar alguma cidade. Lá ele levou 3 dias atravessando aquela cidade, e proclamando em alta voz, proclamando em alta voz. E conforme ele ia andando, quem estava lá, o rei, dos mais altos aos mais humildes, reconheceram quem Deus era, abandonaram, se vestiram como pano de saco no sentido de se render, tirar tudo que eles tinham. É um processo de conversão, abandonam tudo que têm e começam a viver com Jesus. Se nós analisarmos todo o processo da vida de Jonas, quando ele andou naquele lugar, ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava cheio da presença, ele estava andando com a presença de Deus, depois de tudo que ele viveu. Conforme ele falava, as pessoas se rendiam. Quem aqui sabe pregar bem? Hã? Quem prega melhor no MAG aí, da galera mais nova? Cara, Jonas pregou uma palavra de 5, 6 palavras, 5, 6 letras. No original são 5 letras que compõem a mensagem dele. Cara, e todo mundo se converteu. Quem nunca teve a oportunidade de pregar aqui, tem a oportunidade de pregar na escola, tem a oportunidade de pregar na casa, tem a oportunidade de pregar para o seu primo, para o seu vizinho. E quando você estiver fazendo esse processo de ouvir a Deus, obedecer a Deus, entrar na presença dEle, ser transformado por Ele e sair de lá mais parecido com Jesus, quando você contar o seu testemunho, quando você falar umas palavras que para você parecem simples, as pessoas vão reconhecer algo diferente que você está vivendo e vão reconhecer que há um Deus que vive em você. Amém? Quem aqui quer pregar muito em 2024? Isso é viver e desfrutar da presença. Porque em 20 minutos, vocês gostam de ir para a praia? Porque eu estou falando de praia, porque eu gosto. Eu venho lá de Foz do Iguaçu para vir para a praia, né, mano? Aqui é diário de verão, né? Quem aqui gosta de ir para a praia? Quantos minutos você leva para chegar na praia? 40? É que você vai em outra praia, né? Bravo demais, né? Daqui Jurerê, que é para onde a gente vai, né? Dá umas 3 horas, é isso? Sei porque o meu motorista vai vir aí depois, eu não sei. Mas, cara, 20 minutos você está na praia. Eu tenho que vir 20 horas. 20 horas é exagero, tá, gente? É 10 horas. Mas
nós estamos fazendo com que isso seja algo muito, não vou dizer irresponsável, porque é uma palavra muito forte, mas cara, eu estou aqui, eu vou ali para a praia e eu volto. Eu estou aqui, eu vou ali na presença de Deus e eu volto. Eu estou aqui, às vezes eu tenho que me esforçar mais, 2 horas para chegar na presença de Deus, mas nós precisamos entender que estar próximo não é desfrutar. Nós precisamos viver cheios do poder e autoridade, cheios da presença de Deus, através de sermos filhos obedientes a Ele, de ouvirmos e obedecermos o que Ele tem para nós, e de, através da nossa vida, dos processos que nós vivemos. Porque, como eu falei aqui, eu falhei em 2023 em muitas coisas, e creio que o pessoal lá de Foz falhou, vocês aqui falharam em situações também. Jonas falhou totalmente na missão dele. Jonas nem tentou fazer a missão. A principal missão que Jonas fez foi fugir totalmente dela. Mas mesmo assim, Deus deu uma segunda chance. E quando ele foi, ele teve êxito. Um êxito muito maior do que se ele fosse por ele mesmo na primeira. Então, todos os erros e falhas que nós temos em Jesus são oportunidades para Ele nos curar e fazer que, através disso, nós possamos viver o extraordinário nesse ano de 2024. Que nós não sejamos esses que entramos e saímos da presença, que pegamos um final de semana e descemos para a praia e voltamos. Não, esse final de semana eu vou para a presença dele e domingo à noite eu volto. Segunda-feira eu preciso viver minha vida. Não, Jesus está nos chamando para ser missionários em tempo integral. Jesus está nos chamando para viver 24/7 a vida dele aqui na terra, não mais a nossa, mas a vida dele aqui. E ao vivermos isso nesse ano de 2024, grandes coisas que nós não podemos imaginar, coisas que são além da nossa mente e imaginação, vão acontecer na sua vida. Fala aí um bairro de Foz não. Fala aí um bairro de Paranaguá. Quem mora no bairro X aí? Eu não conheço o nome dos bairros. Fala aí, um bairro. Onde você mora? Jardim Guaçu, Beira Rio. Estradinha? Cara, imagina esse bairro. Você já tem um G100 na sua casa, nesse bairro? Quem aqui já tem um G100 no bairro que mora? Cara, olha quantos bairros aqui ainda tem em Paranaguá que precisam de um G100 nesse 2024. Precisa ou não, Gus? Quem aqui vive G100? É legal o G100 daqui? É da hora? Você não quer fazer um G100 lá no seu bairro, chamar os seus vizinhos, seus amigos? Cara, esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Não é para mim, não é lá para o pessoal de Foz do Iguaçu, não, é através de nós. Deus tem grandes coisas para vocês em 2024 através de vocês. Porque foi através de Jonas, um cara que falhou na sua missão, um cara que teve que passar por um processo doloroso, que sim, o processo vai ser difícil, 3 dias igual ele ali, mas eu sei que vocês vão dar conta. E a partir disso, ele vive coisas extraordinárias, como pregar para aquela cidade e aquela cidade se converter. Seu bairro precisa de você lá. Quantos estão animados para a volta das aulas? Aí peguei pesado, né? Tá bem assim não, né? Eu acho que isso aí não. Mas quantos vão voltar às aulas? Nem voltar não vão? Acabou? Ninguém mais estuda aqui? Formou? Está todo mundo? Quantos vão voltar às aulas? Já tem um projeto lá na sua escola? Vocês já têm um G100? Vocês já estão lá orando pelas pessoas, profetizando sobre elas? Sim. Vamos multiplicar isso muito mais. E nas faculdades? Quem aqui faz faculdade? Aleluia, está quase se formando? Senão é misericórdia, né? Mas, cara, nós precisamos entender que o nosso destino é com um propósito. Eu queria chamar o pessoal do ministério aqui, a banda. Eu queria fazer um desafio para você.
que se realmente você está disposto a viver um 2024 diferente. 2023 foi incrível, mas cara, 2024 tem muito mais. Coisas grandes, insondáveis, coisas que você não consegue imaginar hoje. Quem aqui tem um amigo que você queria que estivesse aqui hoje com você de rolê? Eu tenho vários que não puderam vir lá de Foz. Tem uns que eu nem queria que viessem, estão aqui comigo. Mas tem gente que eu queria que estivesse aqui comigo, mano, dando um rolê. E eu tenho certeza que você tem alguém. Mas eu vou te dar uma notícia, não é pelo pregador que vai vir aqui nesse púlpito, nem pelo Gustavo que pregar aqui, que essa pessoa vai conhecer a Jesus. É através da pregação que sai da sua boca. É através da sua palavra, é através do seu testemunho, é através da sua experiência com Deus que coisas grandes vão acontecer nessa cidade. E eu queria saber se alguém quer isso mesmo, viver esse 2024 incrível. Eu queria que, se você quer isso, na verdade eu queria convidar, se pudesse, eu não sei se cabe todo mundo aqui, mas eu queria que a gente, como por ser o primeiro MAG, a gente realmente fizesse uma imposição de mãos, os líderes, é isso? Geral, cara. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje quer viver algo diferente em 2024. Cara, meu 2023 foi, cara, sério. Lá nós profetizamos o nosso ano através da Semana da Virada e nós profetizamos que ia ser inédito, incrível e exponencial. E, cara, vocês não têm ideia do que rolou. Nós fizemos evangelismo de rua no carnaval, nós fizemos altas loucuras, nós tivemos MAG da hora, nós batizamos jovens, adolescentes, nós vimos várias pessoas que tinham uma vida totalmente destruída, família destruída, e hoje estão reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador. E eu tenho certeza que tudo isso vocês viveram aqui também em 2023, mas nós temos muito mais para você. Eu queria que você ficasse de pé. Quem aqui está em fase escolar ainda? Escola? Queria que viesse todo mundo aqui para frente aqui. Não faculdade, faculdade é depois, tá? Quem está na fase escolar?